pastor e amigo Marcos Santos. Deus te abençoe, pastor Marcos. Prazer estar contigo aqui. Também a coordenadora da região 1, a Jusilene. Deus te abençoe, uma bênção estar contigo. Louvar a Deus pela vida do grupo Ágape. Parabéns para os irmãos e as irmãs pela passagem desse aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do líder Luciano. Deus abençoe Luciano pelo convite, pela honra, e também do líder Robson, que também é o co-pastor aqui dessa igreja. Deus abençoe. Muito bom estar ladeado aqui pelos obreiros desta igreja que estão visitando também. O Israel veio aqui e ver tantos rostos que nós conhecemos e por quem nós nutrimos respeito e amizade. Deus abençoe os irmãos. Muito bom estar aqui com todos vocês. Daniel capítulo 6, versículo 4. Eu quero pregar aqui esta noite sobre 3 importantes escolhas de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4 diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Amém e amém. Eu quero falar com os irmãos hoje, rapidamente, sobre 3 decisões que Daniel tomou, 3 escolhas que o Daniel fez, as quais deram notoriedade, as quais foram responsáveis por ele se tornar um sujeito singular no seu tempo e na história bíblica. Mas antes de falar propriamente destas 3 escolhas de Daniel, dessas 3 decisões que o tornaram um jovem, um cidadão e um personagem bíblico distinto, eu quero trazer uma introdução, um pano de fundo histórico para os irmãos, sem me alongar muito. É importante nós lembrarmos que o livro de Daniel, ele é entendido a partir do livro de Jeremias. Porque no livro de Jeremias, no capítulo 25, Deus, cansado dos pecados de Judá era o país de Israel que estava no sul de Israel. Porque lá em 1 Reis capítulo 12, o reino de Israel se divide depois da morte de Salomão. O Roboão, que é o filho do Salomão, fica com o sul, que fica sendo Judá, e o Jeroboão fica com o norte, que fica sendo Israel. E aí a história de Israel, que é o norte, e de Judá, que é o sul, se desenrola. São cerca de 22 reis lá em Israel do norte e 22 reis aqui em Israel do sul. A única diferença é que os 22 reis que foram levantados entre Jeroboão e Oséias, os 22 reis do norte, eles vêm de 9 dinastias, de 9 famílias diferentes, 9 clãs diferentes. E os 22 reis do sul, entre Roboão e Jeoaquim, entre esses 2 reis, se passaram cerca de 20 reis, então formando 22 reis no sul, em Judá. E esses 22 reis de Judá, eles vieram de um clã só, vieram de uma família só. E quando foi no ano 722, Deus levantou a Assíria e levou o reino do norte cativo. E aí Deus começou a levantar profetas para orientar o reino do sul, e sobretudo o profeta Jeremias. Deus usou o profeta Jeremias e disse: Jeremias, diga a Judá, diga aos habitantes de Jerusalém, diga ao povo do sul, diga aos judeus que moram no sul, que do mesmo jeito que Israel do norte foi cativo na Síria, eu vou fazer isso com eles. E aí Deus usou Jeremias, e Jeremias ali no capítulo 25, ele traz para nós a profecia e a mensagem de Deus de que esse cativeiro, ele seria também para um povo do norte de Israel. Ele duraria cerca de 70 anos e ele seria muito pior
um cativeiro muito pior do que o cativeiro do norte, o cativeiro de Israel. E aí a palavra de Deus diz que finalmente, porque Deus é fiel e cumpre a sua palavra, a Bíblia diz que Deus é fiel ainda que sejamos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando nós às vezes lemos esse texto, ouvimos um louvor, ouvimos uma pregação, geralmente nós aplicamos dizendo assim: eu posso ser infiel porque Deus vai continuar sendo fiel a mim. Não, Deus vai continuar sendo fiel à sua palavra, Ele vai continuar sendo fiel aos seus desígnios, Ele vai continuar sendo fiel aos seus propósitos. E aí Deus usou Jeremias: eu vou levantar um reino do norte, esse reino do norte vai sitiar Judá, vai destruir Jerusalém, vai aniquilar com tudo em Jerusalém e eu vou levar vocês cativos. O povo de Judá, naquele tempo, estava praticando, estava na prática de pelo menos 4 pecados. Primeiro e mais gravoso dos pecados era o pecado da idolatria. E Deus falou: eu vou levantar um reino para oprimir vocês, porque vocês são volúveis na crença de vocês. Vocês uma hora estão me adorando e outra hora estão adorando outros deuses. E por causa da idolatria, eu vou levantar de modo violento uma nação contra vocês. Segundo, eu também vou levantar uma nação contra vocês, porque vocês são um povo prostituto. Vocês se prostituem, se entregam aos prazeres, se entregam às concupiscências, se entregam às relações carnais, irresponsáveis e indiscriminada. E por causa da muita prostituição que há no meio de vocês, eu vou levantar uma outra nação para destruir vocês e levar vocês para o cativeiro. Terceiro, vocês também serão punidos, porque vocês, Judá, moradores de Jerusalém, vocês não honram o órfão, não honram a viúva, não cuidam dos estrangeiros, vocês são injustos, vocês vocês cultivam a injustiça, e eu não suporto a injustiça, eu não amo a injustiça, eu não quero a injustiça no meio do meu povo, e porque os pobres, porque as viúvas, porque aqueles que são órfãos, aqueles que são deficientes, aqueles que de algum modo são desprovidos de recursos monetários, são desprezados no meio de vocês, eu vou me levantar com juízo e vou levantar uma nação contra vocês. E quarto e último lugar, Judá tinha um outro pecado, o pecado da conciliação, da aliança, da comungação, do apalavramento com as nações vizinhas. As nações vizinhas não podiam ter vínculo, não podiam ter pacto, não podiam ter aliança com Judá, porque Judá era um povo especial, um povo zeloso, um povo de Deus. De Judá deveriam se exportar conceitos, valores, princípios e ensinamentos, mas Judá começou a se aliançar, começou a se relacionar com os povos vizinhos e aderir costumes e valores dos povos vizinhos, costumes e valores estes, práticas culturais estas que iam contra a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus foi construindo ao longo da história de Israel. Por causa disso, desses 4 pecados, Deus levantou Jeremias e disse: eu vou derrubar vocês, eu vou levantar uma nação do norte e eu vou oprimir vocês por 70 anos. Os anos se passaram, Judá insistiu nos seus pecados, Judá não se reconciliou com Deus, Judá não abandonou as suas práticas, o povo de Judá não mudou a sua conduta. É interessante como o ser humano é. Ele diz assim: mas se eu fosse alertado eu teria feito diferente. Isso não é verdade. O ser humano é contumaz, ele é reincidente em suas práticas pecaminosas. E mesmo sendo alertado, mesmo sendo instruído, mesmo sendo corrigido, mesmo sendo avisado, mesmo Deus bradando dos céus, usando profetas, derramando fogo dos céus para alertar e para trazer uma contrição, uma conscientização, uma mudança de comportamento, o ser humano, na sua maldade, na sua impiedade, na sua injustiça, na sua maledicência, o ser humano é perverso. E aí, por conta dessa perversidade, Judá
ao invés de abandonar esses pecados, começou a dar maior ênfase, maior volume, maior amplitude, começou a maximizar esses pecados, de modo que os anos passaram e chegou o tempo de Deus exercer o seu juízo, como ele havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Que ano é esse? É o ano 609 a.C. E aí então a Babilônia sitia Judá e invade Judá e leva cativo de Judá algumas personalidades de Judá. E aí depois, quando Judá falou, bom, já tivemos uma leva transportada daqui para a Babilônia, então nós estamos tranquilos. Aí o chacoalhar de Deus continuou, e no ano 598, Judá foi novamente sitiada, e outra leva de judeu foi levada. Aí os judeus disseram, bom, agora nós estamos em paz. Nada. Em 587, outro momento de ataque, outro momento de guerra, e outra leva de judeus foram levados, de modo que a nação de Judá, a nação do sul, ficou uma nação desolada, pobre, destruída. O templo foi destruído, os sacerdotes foram levados, os sábios e intelectuais foram levados, os ricos tiveram as suas riquezas esbulhadas e tiradas deles à força e de modo violento. E aí o povo de Judá está cativo na Babilônia. E lá na Babilônia, cativo, esse povo passa por um processo de transformação, um processo terrível, quando os babilônios tentam mudar a identidade desse povo, inserir uma identidade heterogênea, miscigenada, uma identidade não definida nesse povo. E aí alguns judeus acabam cedendo, alguns judeus acabam abraçando essas novas culturas, esses novos entendimentos, até o linguajar, tudo. Os judeus começam a absorver isso, mas no meio daquele cenário desolador, daquele cenário desalentador, daquele cenário tétrico, difícil, Deus levanta 4 homens extraordinários. Um deles é o Daniel. E esse Daniel, ele é distinto, ele é singular, ele é inigualável. Por que ele foi levado para a Babilônia? Primeiro, porque ele era da tribo de Judá, ele tinha uma potencialidade para se tornar um rei, se ele ficasse em Judá. Então, ele teve que ser levado para a Babilônia. Segundo, porque ele não era apenas da tribo de Judá, ele era da casa da realeza. Corria nas veias, nas artérias de Daniel, o sangue azul da realeza judaica. A realeza judaica estava viva em Daniel. Ele era da casa real. Uma outra coisa é que ele preenchia determinados requisitos que a Babilônia exigia e que o Nabucodonosor queria. Primeiro, ele era um homem de educação real. Ele sabia entrar, ele sabia sair, ele era um indivíduo que sabia receber um ministro, ele era um indivíduo que sabia conversar com polidez, com educação. Ele tinha a educação real. Uma outra coisa, ele era bonito. O Nabucodonosor, ele disse, eu não quero gente feia aqui não. Os feios vocês retiram de perto de mim, que para me assustar já basta a vida. Então traga aqui só gente bonita. E Daniel era bonito, ele era formoso. Ele era um indivíduo que tinha uma beleza em seu semblante. Outra coisa, ele era saudável fisicamente. O Nabucodonosor não queria lá, Marcos, nenhum tipo de coxo, nenhum indivíduo que tivesse algum tipo de deficiência, não. Ele queria lá gente saudável, com boa condição física, para servir o Império da Babilônia. Outra coisa, ele era inteligente. Ele era um indivíduo com inteligência. E o que é a inteligência? A inteligência não é o saber em si. A inteligência é a capacidade para o aprendizado. E Daniel tinha capacidade para o aprendizado. Ele tinha uma mente que ia elastecendo, que ia amplificando-se, a ponto dele se tornar um indivíduo com uma mentalidade, com uma mente maior do que a sua caixa craniana. Você passava perto de Daniel e você se sujava com a mentalidade dele. As borras da mentalidade do Daniel impregnavam nas pessoas que conviviam com ele, porque ele tinha uma mente maior do que a sua caixa craniana. E por fim, ele era talentoso, ele tinha talento. Tudo que dava na mão dele, ele fazia muito bem. Tudo que dava na mão dele, ele conseguia conduzir. E aí o
Nabucodonosor, então, em 609, traz esses jovens, coloca esses jovens na Babilônia e diz: vamos mudar a identidade desses jovens. E começa então um processo para tentar mudar a identidade. Primeiro, ele tenta mudar ali, colocando um outro nome nesses jovens, e depois disso ele insere ali uma comida. Os jovens aqui já fizeram uma encenação interessante, falando da comida. Tem uma frase que diz: diga-me o que você come, que eu direi quem tu és. Né? Porque geralmente a gente diz: diga-me com quem você anda, que eu direi quem tu és. Mas tem uma frase que diz: diga-me o que você come, e eu direi quem tu és. Porque o indivíduo é, em boa parte, aquilo que ele come, aquilo que ele degusta, aquilo que ele traga. E o Daniel então recebe a oportunidade de comer na mesa do rei, no manjar dos manjares do rei. Mas a ideia ali é mudar a identidade, muda o nome, muda o palato, muda o paladar. E aí ele começa a dizer: olha, vamos mudar esses jovens, transformar o nome, transformar a nacionalidade e retirar deles a identidade. E aí o Daniel, ele faz um compromisso juntamente com o Misael, Azarias e o Ananias. Diz: olha, nós não vamos ceder de modo algum a essas tentações do rei. De forma alguma nós vamos ceder às tentações do rei. Nós vamos nos conservar aqui, comendo apenas legumes e tomando água. E aqui foi cantado que ele ficou por 10 dias. 10 dias foi o tempo do teste, mas na verdade eles ficaram ali sendo treinados por Aspenaz por 36 meses. 3 anos comendo apenas legumes e tomando apenas água. Mas todas as vezes que eles se apresentavam diante do rei, eles tinham um corpo, eles tinham uma mente, eles tinham uma capacidade maior do que todos aqueles que se contaminaram e se assentaram diante da mesa do rei. E aí a história de Daniel continua, porque depois desse teste ele é conclamado uma espécie de conselheiro do rei. E os anos vão passando. Quando chega mais ou menos por volta do ano 570 antes de Cristo, cerca ali de 20 anos que Daniel está na Babilônia, porque Daniel passa ali na Babilônia 76 anos. Ele está ali cerca de 20 anos na Babilônia, 20 a 30 anos, 20 a 25 anos na Babilônia, e aí de repente esse indivíduo, o Nabucodonosor, resolve dividir o império da Babilônia em 120 províncias. E aí ele nomeia 3 homens para cuidar dos 120 prefeitos, procuradores, 120 líderes destas cidades, destas regiões, destas colônias. E aí o Daniel é colocado como principal dos 3. É por isso, irmãos, que aqui no versículo 4, que você escolher o tema, diz que os prefeitos das cidades foram contra Daniel. Ora, o que um jovem judeu cativo poderia oferecer de risco, se ele não tivesse algum renome, se ele não tivesse algum poder social? Nada. Mas os príncipes, os presidentes, os prefeitos, os líderes destas 120 cidades querem derrubar Daniel, porque eles querem concorrer ao cargo de maioral dos 3, e por sua vez maioral de todas as províncias e todas as colônias da Babilônia. Eles dizem: olha, vamos derrubar Daniel, porque se derrubarmos Daniel vai vagar uma cadeira lá em cima, e vagando uma cadeira, nós aqui entre os 120 vamos ter força para nomear um que representa-nos mais do que o Daniel, ou mais do que o imperador. E aí então eles começam um processo de caça, de perseguição. Eles começam um processo de fúria contra o Daniel, e eles inventam uma lei, porque eles veem que em Daniel não há nenhum tipo de vacilo, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de deslize diplomático. O Daniel é um indivíduo que obedece o rei, que sabe respeitar a hierarquia. Ele é um indivíduo que não faz enfrentamento, que não faz politicagem suja. Ele é um indivíduo iluminado, agraciado por Deus. E aí então esses reis se reúnem e dizem assim: vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, porque no meio da palavra nós vamos saber algo que uma pessoa com essa iluminação, com essa tarimba, com essa qualidade de Daniel
tem que fazer como resultado para gerar esse resultado desse sucesso maravilhoso? E eles descobriram lá na Bíblia judaica, na Tanakh judaica, no Antigo Testamento, eles leram a palavra e descobriram que para ter sucesso é preciso ter oração. E eles então disseram assim: tem algo que esse Daniel faz, que o distingue de todos nós, tem algo que torna Daniel um indivíduo singular, especial, peculiar, diferenciado, de fato e de verdade, um luzeiro entre as trevas. E o que é esse algo? É a oração. Ele ora, e aí começaram a perceber, vamos ver se ele ora mesmo, e viram que ele orava. Ele tinha no quarto dele uma janela voltada para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, esse abnegado servo de Deus dobrava-se ali, prostrado diante de Deus, e orava a Deus de uma forma muito diligente e fidedigna. E eles disseram: vamos estabelecer algo aqui, que por 30 dias não vão poder orar, porque quem orar vai ser lançado na cova dos leões. O Daniel, irmãos, ele está indo para a cova dos leões, porque ele está cumprindo a fé. Ele está indo para a cova dos leões, porque ele está orando, e ele então é perseguido. O rei, a contragosto, por causa da pressão dos líderes, assina lá o édito, e aí com a assinatura do edital, o que acontece? Aquilo vira lei, e eles ficam observando até que eles veem Daniel orando, denunciam, e o rei chega e diz: rapaz, eu não posso fazer nada, eu tenho que lançar você na cova. E ele é lançado na cova. Alguém disse, isso não está na Bíblia, que essa cova era mais ou menos um espaço de mais ou menos 50 a 100 metros quadrados, mais ou menos, e que ali tinham 77 leões, e esses leões eram usados no processo de tortura, esses leões eram usados em apresentações públicas, esses leões eram de algumas pessoas particulares que compravam e colocavam ali dentro. Então esses leões estavam ali e deixaram os leões famintos, jogaram Daniel, e o texto bíblico diz que o período que Daniel esteve ali na cova com aqueles leões, perseguido porque orava, perseguido por causa da sua integridade e justiça, Deus foi com ele, a mão poderosa de Deus foi com ele, e ele não foi tocado, ele não foi cheirado, ele não foi, aleluia, agredido, violentado, vilipendiado por aqueles leões. Aí o rei, angustiado, aparece de manhã e diz: Daniel, porventura, Daniel, o seu Deus a quem você serve, o Deus por quem você demonstrou tanta integridade e fidelidade desde que eu te conheço, desde que nós aqui na Babilônia te conhecemos, será, Daniel, que esse Deus que você serve, esse Deus por quem você se derrama, esse Deus que você ama, será que esse Deus se lembrou de você e foi capaz de fechar a boca dos leões e preservar a sua vida? E ele então ouve aquela voz de Daniel dizendo: ó rei, vive o rei e vive o meu Deus. Deus foi bondoso, generoso e misericordioso comigo, e Deus me poupou, ó rei. Eu não tenho feito nada a não ser orar e ser íntegro ao meu Deus. O rei tomou aquela palavra, aquele edital, aquele édito que ele tomou, aquele texto de lei, revogou, e ele criou uma nova lei dizendo: aqueles que acusaram Daniel serão lançados agora. 120 províncias perderam seus procuradores, 120 províncias perderam seus reis, e diz o texto, os seus prefeitos. Diz o texto que antes deles caírem, os leões se jogavam sobre eles, foram mortos. Daniel pôde colocar homens de sua confiança em todas as províncias da Babilônia. E aí o rei emendou lá, colocando um parágrafo a mais no artigo, dizendo assim: olha, e tem uma coisa, viu? Não adianta apenas aqueles que perseguiram Daniel ser lançados na cova dos leões. Também agora o Deus de Daniel será o Deus da Babilônia. Aleluia. Do mesmo jeito que Daniel ora, nós vamos orar. Do mesmo jeito que ele é íntegro e fiel a Deus, nós também o seremos. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Esse texto mostra que Daniel
é um homem singular, diferente, extraordinário. Não há registro histórico de que ele voltou da Babilônia, mas há registro histórico que ele serviu a Babilônia e Israel e a Deus por pelo menos 76 anos, e foi um baluarte de Deus, um iluminado por Deus, e uma voz de Deus no meio de uma geração corrompida. A que se deve o sucesso de Daniel? Primeiro, o sucesso de Daniel se deve pela escolha que Daniel fez em ter um bom caráter, acima de ter conforto em tudo. O Daniel é um homem singular, ele é um homem de caráter, e o caráter de Daniel pode ser atestado por Daniel mesmo, pode ser atestado pelos seus amigos íntimos, pode ser atestado pelo rei, pode ser atestado até pelos seus inimigos, que averiguaram, que investigaram, que fizeram ali toda uma investigação e uma análise, aleluias, contra Daniel, e depois que eles abriram uma CPI contra Daniel, eles abriram ali um inquérito, eles fecharam o inquérito, fecharam a CPI com um relatório, e o relatório era este: nós não encontramos nada em Daniel que o desabone. Aleluias, glória a Deus. O Daniel, ele escolheu a integridade, o caráter, em face do conforto e do descanso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus espera de nós, é que tenhamos caráter. O caráter é aquilo que você faz, é aquilo que você pratica. Agora, não é apenas o ato de fazer, o ato de praticar. O caráter também tem a ver com as intenções, com as impulsões, tem a ver também com o que motiva você a fazer o que faz. Nós, nestes dias, estamos precisando de jovens, não apenas que cantem bem, que preguem bem, que liderem bem. Nós não estamos apenas precisando de bons profissionais na área da medicina, do direito. Nós não estamos precisando apenas de boas donas de casa. Não! Nós estamos precisando de gente que tem caráter e que valoriza tanto o caráter que coloca em xeque o seu conforto pelo caráter. Ou seja, fica com o caráter, ainda que isso lhe custe algum conforto, algum apoio e alguma paz. Não foi o Martinho Lutero quem disse: a paz, se possível, mas a verdade em todo tempo. A paz, se possível, mas a verdade em todo tempo. O Daniel, ele é um indivíduo que ele troca o conforto, ele troca a admiração, ele troca a bajulação, ele troca a politicagem e os resultados da politicagem pelo caráter. Ele abre mão do conforto, mas ele fica com o caráter. E assim diz o Senhor para essa juventude aqui, esta noite: Deus quer homens e mulheres de caráter. Aleluias! E o caráter às vezes custa popularidade, o caráter às vezes custa amizades, o caráter às vezes custa, aleluias, melhores espaços e ambientes que nós vivemos. As pessoas, elas se abrem mais para aqueles que se envolvem com as suas imundícies morais. As pessoas na sociedade promovem mais aqueles que estão dispostos a fazer acordos paralelos, criar caixa 2, aqueles que estão dispostos a fazer acertos e acordos, aleluias, contrários à palavra de Deus. Lá no seu trabalho, se você tiver caráter, saiba que você vai ser perseguido. Se você tiver caráter, talvez você não seja promovido. Se você tiver caráter, talvez as pessoas sempre irão preterir você e escolher outras. Mas eu quero dizer para você que a estes que têm caráter, ainda que os homens lhe abandonem e que todo desconforto terreno lhe sejam oferecido e entregue, assim diz o Senhor: eu, Senhor, estou do lado de quem tem caráter. Eu, Senhor, estou
estou do lado de quem tem caráter. Aleluias! 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 Quem tem caráter, aleluias, às vezes é mal falado na faculdade. Quem tem caráter, às vezes é mal falado na escola, é perseguido nos ambientes públicos, mas não importa, não importa. Se nós perdermos todos os apoios horizontais, nós teremos um apoio vertical. Nós teremos Deus ao nosso lado, e a mão poderosa de Deus será poderosa, será gloriosa e capaz e suficiente para nos levar aonde Deus quer que a gente vá. Charamanda Kandaramahai. Pega na mão desse irmão e diga para ele: caráter acima de conforto. Aleluias. Fala para ele: pode colocar em risco tudo o que você tem de conforto para manter o seu caráter, porque haverá uma recompensa de Deus, haverá uma compensação de Deus, haverá uma premiação de Deus, aleluias, para aqueles que têm caráter. Assim diz o Senhor: eu me coloco ao lado daqueles que conservam-se com caráter. Numa geração que é normal, aleluias, glória a Deus, nós mentirmos para nos darmos bem, aqueles que falam a verdade às vezes perdem a amizade. Aliás, no mundo a gente até aprende que não se pode dizer todas as verdades, e aí a gente diz meias verdades, a gente macula a verdade, ou então a gente simplesmente oculta a verdade com medo das repercussões que isso vai trazer para nós. Mas Deus te trouxe aqui esta noite, jovem, para dizer para você: homens medíocres atuam como todo mundo atua, mas homens singulares mantêm-se firme na minha palavra, mantêm-se firme, aleluias, nos meus preceitos, e aguentam firme todas as perseguições, sabendo que eu, o Senhor, estou com ele. Levante essa mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, e se você puder, aleluia, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Surabanda Kandaramahai. Uramana Kando Xeramakandaramahai. Caráter acima de conforto. Segundo, o Daniel, ele é um homem singular, distinto. Ele é de fato um astro no meio de uma geração corrompida, entenebrecida. Em segundo lugar, porque ele escolhe a disciplina acima da desordem. É muito interessante que o Daniel, ele é um jovem disciplinado. Ele é um indivíduo que coloca a disciplina como uma marca da sua vida. Ele ora no seu quarto, sinal de disciplina. Ele ora 3 vezes ao dia, sinal de disciplina. E ele ora no mesmo lugar, voltado para Jerusalém e para o mesmo Deus. Ele é um indivíduo disciplinado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: você pode receber promessas de Deus, que você vai ser um bom cantor, um bom pregador, que Deus vai te dar casa, carro, fortuna. Você pode receber um monte de promessas de Deus. Pode vir aqui o maior profeta e manifestar aqui de modo pirotécnico uma encenação extraordinária e dizer: olha, Deus vai te abençoar. Você pode receber a maior promessa de Deus, mas você não receberá o cumprimento dessa promessa se não houver da sua parte um comprometimento com disciplina. Deus não leva pessoas indisciplinadas ao sucesso e ao êxito. Quem promove indisciplinados é o mundo. Quem promove indisciplinados é o diabo. Quem promove indisciplinados são os homens. Mas Deus não. Deus tem um compromisso estreito, restrito com a disciplina. É por isso que você vê o Daniel orando no mesmo lugar, orando na mesma hora, orando voltado para a mesma cidade e orando ao mesmo Deus. Ele é um homem
disciplinado. Gente disciplinada vai mais longe. Gente disciplinada tem mais sucesso na vida. Gente disciplinada consegue desenvolver as promessas de Deus na sua vida, de modo que Deus tem facilidade para cumprir as suas promessas e não desafios. Aleluias, glória a Deus. Eu venho aqui esta noite para dizer para você: Deus tem um futuro brilhante para você, jovem. Deus tem algo extraordinário para você. Mas esse futuro, esse brilho, esse reconhecimento, essa notoriedade não chegará se não houver da sua parte comprometimento com disciplina. Quer passar na FUVEST? Discipline-se estudando. Quer passar em um concurso público? Discipline-se estudando. Quer entrar em determinada empresa? Discipline a sua vida de uma forma a já se adequar à realidade dos operadores daquela empresa. Quer desenvolver o ministério da pregação? Discipline-se em estudar teologia, em vir para a escola dominical, em ouvir bons pregadores. Discipline-se, aleluia, a filtrar aquilo que é papagaiada, aquilo que é história da carochinha, aquilo que é converseiro e que traz barulho, mas não traz transformação. Discipline-se, e você vai ver que no meio da moenda que você estiver vivendo da disciplina, pode até ser que você passe por alguma privação e por alguma situação difícil, mas assim diz o Senhor para você: eu estarei com você, o óleo da minha alegria vai estar te consolando, aleluia, e eu vou desenvolver a minha promessa na sua vida. Fala para o seu irmão: Deus quer disciplina de você. Aleluia. Diga para ele: a disciplina resultará em sucesso. Aleluia. Você acredita nisso? Que a disciplina resultará em sucesso? Nós estamos numa sociedade que não gosta de disciplinar as pessoas. Nós estamos numa sociedade em que é proibido disciplinar, é proibido orientar. Cada um vai vivendo como bem lhe parece aos olhos, e parece que não há regras, parece que não há ponderações, parece que não há balizadores. A gente simplesmente vai, como cantou certo cantor, deixando a vida nos levar. Vida vai nos levando, mas aqui na igreja, na fé, não é assim. Na fé, Deus exige de nós disciplina. E a disciplina facilita o processo do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Pega na mão desse irmão e olha no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não pertence, eu tenho certeza que não pertence a nenhuma dessas classes, olha para essa pessoa e diga, olhando no olho, diga assim: seja disciplinado. Ainda que você tenha alguma restrição, diga e saiba que Deus vai cumprir com todas as promessas dele na sua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está falando conosco aqui esta noite. Aleluia, seja disciplinado. Tem a hora para acordar, tem a hora para dormir. Aleluia, tem a hora de estudo, tem a hora de celular. Pelo amor de Deus, tem a hora de celular. Eu sou pai de adolescentes, e o que eu mais conclamo lá naquela casa, as paredes, as colunas de casa estão surdas de tanto ouvir, eu dizendo assim: disciplinem-se no uso do celular. O celular arranca você dos livros, o celular arranca você dessa convivência, dessa comunhão social abençoada. O celular te segrega, te aliena. O celular, ele acaba, por um lado, te colocando em contato com o mundo virtual, mas te deixando um indivíduo anônimo aqui no mundo real, ou na realidade física. Então, pelo amor de Deus, seja disciplinado. Coloca a disciplina, dizendo: eu vou usar a rede social 1 hora por dia. É interessante que as próprias redes sociais criaram mecanismos para nos motivar a percebermos se nós estamos ou não abusando delas. E aí a gente pode hoje nos celulares perceber se a gente está passando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas nas redes sociais. Não é verdade? Ela vai dizer, aqui no meu celular,
aparece uma mensagem: você anda gastando muito tempo com as redes sociais, tem que tomar cuidado. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Disciplina. A disciplina, ela vai gerar resultado. Nós precisamos ser disciplinados pelo menos em 3 áreas. Primeiro, nós precisamos ser disciplinados com a nossa boca. Precisa controlar a língua. A vida e a morte estão na língua. E quem tem disciplina na língua tem sucesso na vida. E quando que eu estabeleço uma disciplina para a minha língua, para a minha boca grande? A Joyce Meyer escreveu um livro, Eu e Minha Boca Grande, um livro destinado às mulheres, com todo respeito às irmãs. E lá em casa quase isso deu divórcio, porque eu comprei e dei para minha esposa. Mas eu dei para ela não porque ela fala demais, né? Eu dei para ela porque eu achei a capa bonita, eu achei a escritora inspirada e o nome assim interessante. Aí eu dei pra ela, falei: Mônica, quando ela pegou, ela falou assim: mas você tá falando de mim? Ela já começou a falar. Eu falei: leia. Ela não fala demais, de jeito nenhum, né? Ela só fala o suficiente. É que o suficiente para ela é sempre em todo o tempo. Então acaba, né? Tô brincando, ela fala pouco. A Mônica fala muito pouco. Bom, nós precisamos ter disciplina na língua. E essa disciplina na língua está não necessariamente em falar mais ou menos. A disciplina na língua está em falar mal dos outros. Em falar mal dos outros. A Bíblia condena abandonar a Deus com a mesma ênfase que ela condena falar mal do próximo. Tanto que está no Decálogo: não terás outros deuses. E está no Decálogo, que são os 10 mandamentos: não falarás mal do seu próximo. Deus valoriza, Deus coloca em xeque tanto o falar, ou o adorar a Deus ou a outros deuses, sendo um problema, como falar do outro. E nós precisamos ser disciplinados com a nossa língua. Que Deus esta noite coloque um freio na nossa língua. Que Deus nos ajude a controlar a nossa boca grande, para que a gente só receba bênçãos e não atraia com a própria língua maldições sobre nós. Segundo, nós precisamos ser disciplinados na nossa vida devocional. A nossa vida devocional precisa ter disciplina. O Daniel era um indivíduo que orava. Nós precisamos cultivar uma prática de oração. E quando eu falo oração, eu não estou falando dessa oração paroquial, dessa oração aqui na igreja, que é muito bom, mas não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida de oração. O Daniel, ele tem uma vida de oração em casa, e nós precisamos desenvolver uma prática de vida de oração. Não necessariamente dobrando nossos joelhos toda hora para orar, mas cumprindo o que o apóstolo São Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é isso? Você está no banho, está falando: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Você vai sentar para comer e diz: Senhor, obrigado por esse pão, Senhor. Você entra no seu carro para ir trabalhar e você diz: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, protege aqueles que eu amo. Ah, Senhor, o irmão fulano de tal está doente. E aí você vai tendo uma interação tão profunda com Deus, que daqui a pouco a sua vida é só oração, e você não consegue passar um momento sequer sem orar. Foi o Spurgeon quem diz: não precisa orar mais de 10 minutos, mas você está proibido de ficar 10 minutos sem orar. Você não precisa ficar fazendo orações intermináveis, não, mas você não pode passar mais de 10 minutos sem lembrar de Deus e sem dizer: Senhor, eu quero sentir a tua presença, o teu amor e a tua graça aqui, Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida devocional com a oração, com a leitura da palavra. Nunca tivemos tanta Bíblia e nunca fomos tão analfabetos nas Escrituras como nós somos hoje. Nós somos analfabetos nas Escrituras. Atualmente nós temos Bíblias de todas as versões, traduções, todas as interpretações, mas pegamos pouco as Escrituras. Ah, jovem, eu quero dizer para você: apegue-se às Escrituras sagradas. Jovem, apegue-se às Escrituras sagradas, porque aqui está a vida, aqui está a saúde, aqui está a vontade de Deus. O John MacArthur tem um livro chamado Pense Biblicamente, que ele começa a dizer: ninguém é capaz de pensar biblicamente sem ler a Bíblia.
nós precisamos ler a Bíblia, porque é ao ler a Bíblia que nós vamos tendo a nossa consciência formada à luz das Escrituras Sagradas. Leamos as Escrituras. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia aí, por favor. Ah, pastor, ela está no celular. Levanta o celular agora, porque ele é a Bíblia. Aleluia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Faz assim, ó, com a Bíblia. Aleluia, e diga: eu quero ler a palavra, amar a palavra, viver a palavra. Eu quero cultivar a palavra. Aleluia, eu quero ensinar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Não existe vida devocional sem oração e sem a palavra. E não existe sucesso sem disciplina na vida devocional. Terceiro e último lugar, nós precisamos ter disciplina em relação ao nosso convívio com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente os cultos mais cheios nossos são cultos de festividades. Aliás, eu não sei aqui, mas quando eu liderei os jovens, eu percebi que períodos de congresso, o grupo de jovens dobrava de tamanho. E eu achava interessante isso. A minha vontade era acabar com o congresso de jovens, porque eu sou contra essa festa aqui de modo algum. Eu sou contra essa prática de que o indivíduo fica em casa compromissado com um monte de coisa. Mas porque é festa, daí ele vem para a igreja, ele entra no grupo, ele interage, não sei o quê. É claro que alguém disse assim: pelo menos nesse período ele interage, pastor. Nisso tem uma coisa boa. É verdade, mas nós não podemos fazer do erro a nossa regra. Nós precisamos fazer do erro a nossa exceção. Então, de vez em quando acontecer isso, glória a Deus. Mas ano após ano, já faz não sei quantos anos que você tem essa mesma prática. Pelo amor de Deus, Deus está chamando você para um compromisso com a igreja. E compromisso com a igreja não é apenas no sentido transcendental, no sentido espiritual, metafísico, impalpável, inosculável. Não, é no sentido físico. É vir aqui na igreja, é vir na escola dominical, é vir no culto de oração, é estar presente nos cultos. Ah, mas eu vou só se tiver um grande pregador. Não importa, porque Deus fala pelo pregador e fala apesar do pregador. É possível que muitos de vocês aqui não ouçam nada do que eu estou falando, mas quando vocês estiverem saindo, alguém vai te abraçar, vai dar um sorriso para você, e nesse sorriso, nesse abraço, nesse aperto de mão, nessa saudação, Deus vai falar com você, porque Deus fala no meio da comunidade. Deus ordena a bênção no meio da comunidade. Por fim, irmãos, o Daniel, ele é um indivíduo que ele tem sucesso, porque ele valoriza, aleluias, glória a Deus, o amor a Deus acima da própria vida. Ele recebeu lá o edital, a lei, e disse assim: aqui está dizendo então que se eu orar a Deus, eu vou para a cova dos leões. É isso? É, sem problemas, podem chamar os homens que eu estou indo orar. Ah, mas por que você está indo orar? Porque para mim mais vale amar a Deus do que a minha própria vida. Ah, irmãos, desenvolvamos essa fibra na fé, desenvolvamos essa raiz na fé, de um amor a Deus tão profundo, de um amor a Deus tão aquecido, tão fervoroso, que para nós importará mais amar a Deus e demonstrar esse amor do que o próprio respirar. Aleluia, Deus nos conclama esta noite a amarmos o nosso Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Deus quer que você o ame de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com todo o teu ser. Deus deseja que você o ame, ainda que isso lhe custe a vida. Vale a pena amar. O Daniel, irmãos, ele é colocado na cova dos leões aqui, e ele é salvo, amém? Ele é salvo, não é salvo? Mas depois de Daniel, muitos foram colocados na cova do leão e não foram salvos. Mas se você encontrá-los lá nos céus, pelos corredores das mansões celestiais, e você disser assim para ele: você faria a mesma coisa, você se arrependeu do que você fez, ele vai dizer para você: eu continuo amando a Deus, e eu faria tudo de novo, porque não importa se vivemos ou se morremos, estamos aqui para amar a Deus e para viver intensa e profundamente esse amor. Aleluias, aleluias. Ah, jovens, Deus está nos chamando, a todos nós aqui, para nos derramarmos diante dele em amor, em fidelidade, em integridade, em afeição.
aleluia, dizendo ao Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. O Senhor é meu bem maior. O Senhor é a minha maior riqueza. O Senhor é a pérola de grande valor. O Senhor vale mais do que a vida, mais do que o ar que respiramos, mais do que a saúde, mais do que a bênção. O Senhor vale mais do que tudo, Senhor. Não há completude em mim sem a Tua presença. Não há inteireza no meu ser sem ser completado pelo Senhor. Não há, Senhor Deus, sentido na minha existência se o Senhor não se derramar sobre mim. Eu te amo, Senhor. Eu quero viver profunda e amplamente esse amor, Senhor. Aleluia. E quando nós temos esse compromisso e essa fidelidade com Deus, o resultado é que Deus nos abençoa. O resultado é que Deus nos faz notáveis. Notáveis não porque temos pseudos sucessos, notáveis porque temos os nossos nomes inscritos no livro da vida, e notáveis porque somos representantes de Deus na terra, homens dos quais o mundo não é digno. E quando nós partirmos, não seremos nós que perdemos o mundo, mas o mundo que não era digno de nós. Por isso fomos tomados pelo nosso Deus. Que Deus nos dê esse quilate, que Deus nos dê esse caráter, que Deus nos dê essa fibra, que Deus nos dê, irmãos, esse valor. E esse valor é para nós. Isso que eu estou falando aqui não é em tese. Eu não estou falando aqui uma filosofia, não. O que eu estou falando aqui é algo prático, algo que você pode incorporar à sua vida, demonstrando para todas as pessoas ao seu redor, para todas as pessoas no seu convívio, que você é um indivíduo inflamado pelo amor que você tem ao seu Deus. Pai, nós oramos aqui esta noite, Pai. A Tua palavra é viva e ela é eficaz. A Tua palavra ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Tua palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. A Tua palavra, Senhor, é fogo que vai nos incendiando, que vai nos queimando, vai nos polindo e arrancando toda a imperfeição de nós. A Tua palavra é água, Senhor, que vem lavando, que vem arrancando tudo que é ruim e vem produzindo vida em terras inférteis, vem trazendo flores em campinas, ó Deus eterno, destruídas. A Tua palavra é água, água é saúde, água é vida, água é entusiasmo, água é beleza. Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi pregada aqui esta noite, Senhor, e a Tua palavra, ela deve nos nortear. Nos permita, Senhor, sermos norteados, nos permita sermos iluminados pela Tua palavra aqui esta noite, e que esta palavra ricocheteie, que esta palavra reverbere, que esta palavra, Senhor, ela não canse, ela não cesse de correr pelas nossas veias, que esta palavra tome todos os nossos neurônios, que ela tome os nossos olhos, que ela tome, Senhor, o nosso olfato, que ela tome as nossas mãos e tome a nossa boca, e ela possa ser, ó Deus, expressa em adoração genuína, autêntica, ó Deus, e íntegra ao Senhor nosso Deus. Nós queremos dizer que te amamos, nós te amamos. Amém, Senhor, amém. Você pode dar um abraço nesse irmão que está do seu lado aí? Dê um abraço nele, em nome de Jesus, e dê uma palavra de Deus para ele ou para ela. Diga alguma coisa, diga: Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que Deus continue te inspirando, que o poder de Deus continue te envolvendo, e que o nome do Senhor seja em todo tempo louvado em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo do Senhor. Não ouso complementar a mensagem desse homem. Eu tenho certeza que não faltou uma vírgula do que o Senhor tinha para dizer a cada um de nós nessa noite.